que é um casal que se ama. Existe um sentimento ali, né, de ambas as partes, mas a gente consegue ver que tem situações que aconteceram aí no passado que interferem muito para esse amor dar certo. Sim. É, Tem uma sim. mágoa grande do que aconteceu antes, né? Que vai aos poucos ser revelado. E, e ele sofre com isso, ela sofre com isso, ela tem o orgulho dela, ele o dele também. E ali eles ficam batendo de frente, né? As vidas foram transformadas, né? É sempre também um desafio, né, na vida de um casal, assim. Porque eu acho que o Júlio também se apega muito ao que a Heloísa foi. E o que a Heloísa foi, né, ali tinha também um ideal de mulher que ele, né, de Construiu. repente construiu para ele. E ao mesmo tempo, o que o Júlio foi, não interessa muito para Heloísa, né? O passado, esse passado não foi tão legal. A traumatizou, inclusive, assim, né? Então eles estão nessa transformação, porque o Júlio de hoje também não é o Júlio de antes mais. Ninguém é o de antes, né? A gente vai. E ela também não é. A Heloísa, que ele, de repente, algumas coisas que a Heloísa tinha, que de repente ele gostava, já se perdeu, né? Ela amadureceu, né? Ela se transformou numa outra Mas mulher sim, independente. Ela tá muito bem, você pode Sim. falar, profissionalmente, né? Na Sim, carreira. ela tá super focada no trabalho. Inclusive ela que, né, banca, organiza a casa toda e tudo. Só que em algum lugar essa mágoa toda ainda não passa por cima do amor, né? Então fica tentando equilibrar isso os dois e dá um belo de um pega pra capar. Muita implicância, né? Muita, também. muita, muita. E claro, a Heloísa é uma mulher muito sedutora, né? Uma mulher muito bonita, né? Então, nós temos também uma atriz, né, talentosíssima, maravilhosa e muito bonita. Então, isso pro Júlio também é um desafio, né, para um homem, porque ele sabe a mulher que está ao lado dele. É uma mulher que tem, né, vamos dizer assim, além de ser muito inteligente, ela tem atributos físicos, ela chama a atenção das pessoas, né, dos homens, ela foi modelo, né? Então, isso é um desafio no sentido de que se um dia ele tentou controlá-la, né, se um dia ele achou que podia, de alguma maneira, ter domínio sobre ela, ele perdeu. Né, que é uma questão. Então, nesse jogo aqui, né, existe sempre uma tentativa de um se sobrepor ao outro, né? E ele tem essa dificuldade e ela também tem, porque o Júlio, ele é impulsivo, né? O Júlio, ele também não aceita, ele tem muita personalidade nesse sentido. Apesar dele estar por baixo agora, né? Ele Eu está acho que desempregado, ela- isso mexe com a autoestima, ainda mais de um cara que já tem 2 filhas, né? Uma criança e outra mais próxima da vida, da idade adulta. Isso mexe com a autoestima dele, o fato de ele estar desempregado há muitos anos, e ela usa isso a favor. Ela usa, e como a gente até mostrou numa cena que já foi ao ar, ela gosta, ela tem o prazer de tê-lo aqui, ó, na palminha da mão dela. Então, assim, o fato dele estar desempregado, dele estar meio que dependente da Heloísa, o coloca no lugar de... Ela consegue controlar. Exatamente. Ela trata ele meio como um capacho, assim, né? Agora, no meio disso tudo, tem alguma coisa no Júlio ali, o charme dele, alguma coisa que também Sim. é intensamente sedutor pra Trazendo ela. pra... É onde ela consegue, onde ela realmente perde, vamos dizer, os pontos, é quando ela consegue ceder. Por isso que eu acho que essa relação, eu acho que sempre tem nas nossas brigas, aquele ato de repelir e de se sentir atraído ao mesmo tempo. Sabe? Você não sabe se você dá um beijo ou dá um tabefe. Se você dá um tapa ou dá um beijo quando você tá com raiva da pessoa. Sim. Eu acho que em alguns momentos tem isso, né? Tem Eles estão tão muito, próximos um tem do outro, muito. assim, estão brigando e tão próximos, rosto a rosto, né? Que é quase assim, não sei se eu te dou se eu te dou um beijo, se eu puxo seu cabelo, se eu te xingo ou se eu te... Você te É engraçado. passa carinho, né? Eles têm, trazendo pra vida, assim, a gente pensa, poxa, o que vai sustentar esses dois, né? Porque pensando, pô, uma mulher que tem tudo, que, né, não precisa, trabalha independente, pelo contrário, ela tá meio que sustentando, por que ela ainda tá nessa relação, né? Então, isso é uma interrogação bem presente. E pra quem tá assistindo, pra quem já tá acompanhando, Claro. é bem nítido que o sentimento é algo bem, bem forte que existe entre os dois, apesar das mágoas do passado e da situação que eles vivem no momento, né? E a gente não tem, deixar bem claro aqui, quando eu falei
em tabefe é porque é uma coisa que geralmente a gente, né, vê nos filmes, né? Sim. Mas a gente não tem agressão física. Não, zero. Zero, assim, não é pelo contrário. Mas a agressão, né, ela pode ser feita de várias maneiras, né? Ela pode, né, me magoar com as próprias palavras, né? Então, que são às vezes mais fortes do que um próprio tabefe. Sim. Então, a gente tem brigas homéricas e discussões onde ela vai pegar o meu ponto fraco, onde ela vai, né, realmente vai me magoar. E muitas vezes a gente perde o limite, perde a noção ao fazer isso na frente das meninas, das filhas, o que é péssimo, o que é um mau exemplo, o que é horrível, né? Você colocar as discussões de um casal na mesa, na frente das próprias meninas que, né, que não tem, sabe, a obrigação de fazer parte dessa história, né? Eles muitas vezes não conseguem resolver isso no quarto, trancar a quatro paredes ali. Eles, isso não é legal, mas por isso que gera essa confusão. Eu acho que também tem um movimento das meninas, às vezes, de se colocarem mais maduras do que eles, assim. A Melissa, por exemplo, a nossa filha caçula, muitas vezes ela dá sabe, chega pra lá na gente que a gente percebe, opa, que isso? Ela tá muito mais... A própria Clara já tem essa postura mais adultinha, tipo, de bastidores, a gente já comentava isso. Mas, realmente, do tipo tanto a mais velha quanto a mais nova também chega, vocês não vão parar de brigar, dá licença, aqui no meu quarto não, vão lá fora, umas coisas assim, que dão uma sacolejada neles, mas ao mesmo tempo o filtro não existe muito, eles vão mesmo, batem boca e é Eu acho muito interessante essa coisa também de, num casal, de repente, nesse caso até, né, a mulher, que a Heloísa tá numa posição, né, de segurança, vamos dizer assim, de prestígio, de profissional, e ele está passando por dificuldades. Isso ajuda ao desequilíbrio, claro. Até porque eles não têm maturidade para entender isso. Eles não estão bem, existem ressentimentos, mágoas. Mas o que eu queria dizer é que nessa evolução do casal, a gente tem uma história interessante assim, para o público assistir, né? De ver como que hoje, né, nessa loucura, que a gente se sente muitas vezes na correria do dia a dia e também com a tecnologia a serviço da comunicação direta e ágil, e os jogos, e o computador, e o telefone, entrando bem no meio das relações, o diálogo às vezes fica enfraquecido, a gente fica sem tempo de falar com as meninas, de ouvir o que elas estão precisando, de perceber, elas também estão sempre com a cara, cuidando da vida delas, com a cara na tela, ou, né, tentando produzir conteúdo, fazer alguma coisa. No meio dessa história toda, como que um casal relativamente jovem, ela é muito mais jovem do que eu, mas somos jovens, como é que um casal consegue restabelecer a harmonia na família, né? Ter espaço para o diálogo com os filhos, perceber, né, até que ponto eles estão conseguindo receber todo vamos dizer, esse conteúdo, né, direto que vem da internet, e eles estão conseguindo processar isso com madurez, com maturidade, e aonde a gente pode ajudar e participar da vida deles sem se intrometer demais. Pra gente é mais difícil ainda, porque a gente tá, vamos dizer, com a moral baixa. E a gente faz um monte de besteira, né? A gente briga na frente deles, a gente disputa. É um casamento que não tá saudável. Isso reflete também nas na meninas. vida deles. Você pode falar um pouco sobre isso, sobre a Mirella, sobre a Melissa. Porque preocupação. As meninas sentem falta do carinho dos pais, que, como você vendo em casa, né, aquela coisa do espelho, não existe entre eles. Muitas vezes, assim, quando eles têm esses momentos, são momentos mais íntimos, não tem manifestação de carinho dentro de casa, na sala, não sei o quê, meu amor, não tem. Então, naturalmente, elas sentem falta disso também. E aí, fora as questões da idade de ambas, que vem aparecendo, essa falta do carinho dos pais, também acho que potencializam determinadas questões delas. E aí elas não têm muito a quem recorrer, né? Tanto que a Mirella vai muito, vó, eu não tenho com quem contar aqui. Então é doloroso, assim, eu assistindo, Raíssa, eu falei, caramba, Heloísa, faz alguma coisa. Mas a gente já sabe como é que tá isso. Aí vem a importância da avó nesse momento, ela entra num lugar, né, de ausência, que a gente não tá conseguindo, né, preencher. E a gente já tem uma dificuldade, que a gente tem duas meninas de idades diferentes.
E muitas vezes o fato de ter uma que já está entrando na vida adulta, que já está buscando a sua independência, já tá, né, já se sente até uma profissional dentro do que ela faz, uma influencer e tal. Você tem uma outra menina que está, assim, saindo da infância e entrando, né, na adolescência. E às vezes o fato de você ter uma irmã mais velha, ela meio que acaba te obrigando um pouco a crescer, né? Ela acaba te puxando junto. Eu tenho um irmão mais velho, eu tenho um irmão. E acaba que a diferença é menor, de 2 anos. Mas você acaba fazendo as coisas. E a Melissa ficou ali naquele meio do caminho. Ela tá vendo a Mirella dar um salto à frente, né? Tá vendo a Mirella buscar uma independência e, ao mesmo tempo, ela ainda é criança, né? Mas ela Tá sendo influenciada por isso. tá sendo influenciada por tudo que tá acontecendo na casa. E essa é a preocupação, assim, do Júlio principal. Dela não perder o resto que ela tem de infância. Da gente não atropelar essa infância que ainda existe. E a Heloísa, ao mesmo tempo, já quer aproveitar né, os talentos da Melissa. Já quer aproveitar Já para quer fazer... puxar pra uma coisa que Pra- nem é o que ela quer Que também. nem é o que ela quer. E acho que talvez para se juntar ao que a Mirella tá buscando, né? Sim, tá Já que uma tá indo, funcionando. aquilo que eu tô falando, já que uma tá funcionando, a outra Vai tá na também. hora também. Mas a Melissa é bem diferente da Mirella. bem Bem, diferente. oposta. Então, vai ser um duelo pra menina, né, também. Como que eu vou lidar com isso? Ao mesmo tempo, ela quer agradar a mãe, enfim. São muita coisa que tá por vir. São muitas questões. E aí, no meio dessas questões, sempre me pergunta, uma pergunta até pro público, assim, né? Como que é pais jovens que tem... Eu tenho um filho só, que tem 2 filhos de idades... Uma boa diferença de idade, né? Uma tem, por exemplo, 8 anos de diferença é muito. É uma geração, né? Mais ou menos a diferença delas. Quase 7. isso. 7. Como é que é isso, né? Essa novela é boa da gente refletir sobre isso. Como é que é isso? Porque você tem sempre um filho diferente do outro, uma pessoa diferente da outra. E, além disso, você tem momentos diferentes, né? Só que elas vivem na mesma casa, né? O ideal seria uma participar da vida da outra, sabendo que uma é mais madura que a outra e já viveu aquilo e também pode curtir ainda um pouco daquilo com a irmã. Isso não tem, é difícil. E como que os pais se comportam, né? Como que, para poder atender essas 2 demandas de forma bem orgânica, bem natural, sem forçar a barra, né? É algo que a gente fala, né? De presença, de estar em casa, de estar vendo. E nessa correria, ela, por exemplo, não tem quase tempo, ela trabalha muito. Ela virou uma executiva. E ele, apesar de estar mais em casa, ele, por isso, anda percebendo melhor o movimento das meninas, essa carência e tudo mais. Ele se sente inseguro, né? Ele preferiria fazer isso junto com ela, os 2 opinando, claro, ao mesmo tempo se entendendo. É o que não acontece. Porque o ideal é os pais estarem juntos, né? Não dá sempre para um vai substituir o outro, né? Cada um vai ter uma forma de abordar, mas tem que existir um consenso ali, né? A gente discute antes, a gente entende os problemas delas, né? Mas a gente já não tem essa parceria. Mas não tem essa parceria, existe. esse diálogo, ele é muito... Esse diálogo, ele tá ali na panela de pressão, né? O tempo todo a gente tá brigando ou tá se entendendo, mas por pouco tempo, uma noite. Uma noite de amor e tchau. Tchau.